Então, bora vender na internet, vender nas redes sociais. Se você deseja vender mais e vender todo dia, a chave, aquilo que vai fazer realmente impulsionar suas vendas é o uso da inteligência artificial. Porém, você tem que entender que não é só usar a inteligência artificial. E eu não estou dizendo aqui que existe uma melhor, outra pior, tem seus detalhes, mas qualquer inteligência artificial você precisa de estratégia. Você precisa saber usar a inteligência artificial. Não é porque você usa uma inteligência artificial que você terá êxito, que você terá vendas, ok? Então, pensando na parte estratégica, a primeira coisa que nós precisamos pensar de maneira estratégica é: para quem eu vendo? Eu conheço para quem eu vendo? Eu conheço quem é meu cliente comprador? Primeira coisa é essa, é pensar que vendemos para pessoas e precisamos compreender o que essas pessoas sentem. Por que elas compram? O que está envolvido na jornada de compra dessas pessoas? Aí sim nós vamos começar uma comunicação emocional, uma comunicação melhor com essas pessoas e vai haver uma conexão. A inteligência artificial nos ajuda a entender todo esse mecanismo de busca de uma conexão emocional com quem compra de você, com quem compra de mim. Só assim a gente vai conseguir vender nas redes sociais. Por que isso é importante? Porque rede social não é marketplace. O que é um marketplace? É você entrar lá no Mercado Livre. O que você encontra no Mercado Livre? Um monte de oferta e mais nada, não é assim? Mas a rede social é uma rede social, é uma rede de relacionamento. Vender na rede social é diferente. Não é a mesma coisa de fazer um anúncio e botar no Mercado Livre. Aqui você precisa entender, se conectar com a pessoa que compra de você. Como que a inteligência artificial te ajuda nesse sentido? A inteligência artificial pode te ajudar a fazer uma busca para você entender alguns elementos básicos. Elementos esses emocionais que forjam, que constroem a persona ou a pessoa que compra de você. Você precisa entender, por exemplo, quais são os medos dessa pessoa. O que ela tem medo em relação ao produto que você vende? Por exemplo, se você vende academia, exercício, ginástica, emagrecimento, né? A pessoa tem medo de quê? Ela tem medo talvez de problemas de saúde, isso é um medo, mas tem um outro medo também. É o medo de não ser aceito, o medo de ir à praia e todo mundo achar que ele está gordinho, que ela está gordinha. Então ela tem esse medo de ser reparado, de ser julgado, de ser julgada, de comprar uma roupa e a roupa ficar apertada, ficar ruim, não cair bem. Então você precisa entender. Por que você precisa entender quais são os medos do seu cliente, de quem compra de você? Para que você possa ajudar ele a enfrentar esses medos. Ok? Então, primeiro ponto, você precisa conhecer quem compra de você. Lembrar que são pessoas, não são leads, não são clientes, são pessoas. Pessoas com sentimentos. E que medo elas têm? Você vai pedir para a inteligência artificial. Eu gosto de recomendar o uso do ChatGPT. Por quê? Porque é muito fácil, olha só para mim, é muito fácil usar o ChatGPT, treinar ele para te ajudar. Então, na minha opinião, já uso várias inteligências artificiais diferentes nesse quesito de conhecer quem compra de você, de fazer um mapa da persona para entender cada detalhe emocional. O ChatGPT, na minha opinião, é a melhor opção. Então, o que você vai pedir para ele? ChatGPT, primeira coisa, você tem que treinar ele. Já falamos isso em outra aula, certo? Então, ele já está treinado. Você vai pedir para ele agora criar um mapa das emoções, dos sentimentos do seu cliente. E entender, em primeiro lugar, quais são os medos dele. Após você entender quais são os medos dele, você precisa entender também quais são os desejos. E nem sempre o medo e o desejo é o contrário um do outro. Por exemplo, a pessoa quer liberdade financeira ou liberdade de tempo. Depende muito. Para alguns, o dinheiro é tudo. E para outros, não. Para outros, principalmente pessoas mais maduras, o tempo é uma questão muito importante. Então você precisa entender qual é o desejo do seu cliente comprador, da pessoa que compra de você. Novamente, o ChatGPT vai te ajudar nesse sentido. Por quê? Porque você já disse para ele o que você faz, o que você vende, para quem você vende, por quanto você vende, você deu todas as informações. Agora ele vai varrer a internet
e vai entender, e vai te ajudar a entender também quais são os desejos dessa pessoa. Por que isso é importante? Porque você vai conseguir falar na sua comunicação sobre esses desejos. E isso, faz toda a diferença. Antigamente, se você pensar como é que funcionava a divulgação, a propaganda, você, antes de haver internet, antes de haver redes sociais, você ligava a televisão, principalmente no horário nobre, no horário do Jornal Nacional, no horário das novelas, e aí ali você tinha propaganda de sabão, propaganda de supermercado, propaganda de fralda, de tudo, né? E todo tipo de pessoa via todo tipo de propaganda. Hoje é diferente. Hoje você tem como segmentar, selecionar quem vai ver a sua propaganda. Ou seja, se você vende um programa de emagrecimento para mães que acabaram de ter o seu bebê e ficaram gordinhas depois da gestação, você pode escolher que o seu anúncio apareça só para essas mães, só para quem acabou de ter um bebê. O que adianta um anúncio desse, de um produto que ajuda mães que acabaram de ter um bebê a emagrecer, aparecer para uma senhora de 60 anos? Aparecer para um homem? Talvez isso não vá conectar com eles. Pode até ser que ele se lembre, a senhora de 60 lembre da nora dela, da filha dela, enfim. Mas não é a pessoa que compra de você. Perfeito? Então você precisa entender quem compra de você. E entender quais são os desejos dessa pessoa. No caso de se você tem um produto de emagrecimento para mães que acabaram de ter o neném, o desejo dela é voltar a ter o corpinho que ela tinha antes. E você ajuda ela nesse sentido. Percebe? Que é você entender como que você ajuda e como que você fala isso para as pessoas. Porque você às vezes tem um produto excelente, mas você não consegue passar essa informação rápida. E hoje as pessoas estão muito aceleradas. Elas passam assim na rede social. Você tem 2, 3 segundos para conseguir fazer com que ela entenda o que você resolve, qual o problema que você resolve. Senão você tem um excelente produto, por exemplo, para mães que querem emagrecer após a gestação. Mas em 2, 3 segundos você não conseguiu passar isso, a pessoa não entendeu, ela joga para o alto. E aí você não consegue vender. Por quê? Porque você não conseguiu logo no início se conectar. Então é sobre conexão. Você precisa se conectar com o seu cliente comprador. Para isso, você tem que entender quais são os sentimentos dessa pessoa. E eu vou te dizer já por que isso é tão importante, uma comparação, uma analogia com relação a alguns filmes que a gente está acostumado a ver no cinema, mas exemplificam muito bem essa questão de conhecer os sentimentos do seu cliente comprador. Então já falamos sobre dores, sobre desejos, agora quais são, aliás, falamos sobre medos, né? Sobre desejos, agora quais são as dores ou quais são os problemas de quem compra com você. Por exemplo, eu tenho um produto que ensina inteligência artificial para quem tem mais de 50 anos. Eu preciso entender qual o problema eu resolvo com esse produto. E qual é o problema? Quem tem mais de 50 anos, alguns pensam assim: eu já estou velho, eu já estou velha. Isso não é para mim, isso é para jovem. Esse é um primeiro problema que eu preciso dizer para essas pessoas que não é real. Entende? Então, eu já sei que um pouco da minha comunicação tem que ser para dizer: olha, você tem mais de 50 anos, mas você pode sim aprender e usar, equilibrar a sua vida usando a inteligência artificial. Um outro problema que essas pessoas que têm mais de 50 anos têm em relação à inteligência artificial é que às vezes elas querem aprender. Aí pergunta para o filho, não tem paciência com ela. Pergunta para o neto, não tem paciência com ela. Pergunta para outra pessoa mais jovem e também não tem paciência. E aí o que acontece? Ela fica sem graça, fica com vergonha, se sente ultrapassada e não aprende. Entende? Então eu já entendi que esse é um outro problema de quem tem mais de 50 anos e quer aprender a usar a inteligência artificial. Então eu preciso o quê? Na minha comunicação, falar sobre isso com essas pessoas. Outro problema que eu preciso entender: muitas pessoas que têm mais de 50 anos já caíram em muito golpe, já compraram coisas que não deram resultado, não funcionaram. Então elas ficam ressabiadas, elas têm medo de investir novamente em algum produto e que talvez não dê certo, não dê retorno. Então eu preciso entender isso e novamente falar: olha só, o meu produto vai te dar retorno. Qual é a maneira mais eficiente que eu faço isso? Eu dou um treinamento gratuito.
O objetivo desse treinamento gratuito é que a pessoa não tenha esse medo ou não tenha que enfrentar esse problema de será que vai dar certo, será que não vai? Então ela vai receber aquele programa gratuito. E se você desejar, é só você comentar aqui, eu quero, que eu mando para você também. É um programa do zero ao avançado que te ensina a usar a inteligência artificial, mesmo que você tenha mais de 50 anos. Ok? Uma outra coisa que você precisa entender, outra característica emocional que você precisa entender são as objeções. Por que que uma pessoa comprou um produto de outro produtor, de uma outra pessoa e não o meu? Qual foi a objeção dela? Ela achou que eu já sou velho? Ela achou que eu não sei ensinar? Ela achou que eu preciso entender isso. Para quê? Para resolver esse problema meu, em relação à minha comunicação com ela. Então você tem que entender quais são as objeções. Por exemplo, se você tem uma academia, sua academia está vazia, você quer encher ela, mas a academia do vizinho está cheia, quais são as objeções que impedem as pessoas de ir para a sua academia e ir para a academia do outro? Lá é maior, lá é mais arejado, lá é mais iluminado, lá tem mais pessoas. Por quê? Você precisa entender quais são as objeções ou por que, em vez de escolher o seu produto, a sua academia, estão escolhendo a academia do seu concorrente. Por que é importante você entender essas características emocionais de quem compra de você? Porque o que decide, presta atenção, o que decide se uma pessoa vai fazer uma ação de compra ou não é o sistema límbico. Sim, dentro da nossa cabeça nós temos vários setores diferentes. Tem um setor chamado neocórtex, que é quem cuida da razão, das coisas mais lógicas. E tem o sistema límbico, que é o sistema do coração, é o sistema da emoção. O que acontece? O sistema da razão não é ele que decide. Quem decide se vai comprar ou não é o da emoção. Quer ver um exemplo bem claro de como a emoção controla você muito mais do que a razão? Um exemplo que eu gosto muito de citar. Ir para a academia faz bem, não faz? Todo mundo sabe disso, né? Mas será que todo mundo consegue ter uma rotina saudável e ir à academia frequentemente? Não. Por quê? Porque ir para a academia é chato. Olha só, a emoção diz assim, academia é tão chato, eu vou começar a semana que vem. A razão sabe que isso é importante. Ela sabe que você precisa para a sua saúde, mas a emoção diz que não. Vamos para um outro lado? Todo mundo sabe que refrigerante faz mal, não é verdade? E por que a gente bebe esse negócio? Porque a emoção diz assim, só hoje é tão gostoso. Não é verdade? Fritura é a mesma coisa, faz mal. E por que a gente come fritura se faz mal? Porque a emoção diz assim, só hoje é tão gostoso, só um pouquinho. Entende? Então a razão sabe que aquilo faz mal, mas a emoção quer porque é gostoso. Então nós precisamos entender quais são as características emocionais de quem compra da gente, para que nós possamos enrolar essa pessoa? Não. Entender e ajudar essa pessoa. Porque tudo isso bloqueia, fecha a mente dela e ela não vai comprar de você. E se o seu produto é bom, e ele tem que ser bom, que se você não tem um produto bom, sai da internet. Qualidade não é diferencial de nada, é o básico. Nós temos que ter qualidade. Nós estamos falando aqui de usar a inteligência artificial para, a partir da qualidade e além, entender como que nós podemos ultrapassar as expectativas do nosso cliente. Como é que nós podemos ajudar a resolver de fato os problemas dele. Mas para que ele entenda isso, você precisa conversar com o emocional dele. Tem um filme que eu gosto muito de citar, que é uma analogia que eu acho sensacional, que é o Jornada nas Estrelas. Você lembra disso? Se você tem mais ou menos a minha idade, você vai lembrar Star Trek ou Jornada nas Estrelas. Ali você tinha o comandante Kirk, que era o capitão, o comandante, né? Que era quem pilotava a nave, e você tinha ali um alienígena no meio deles, né? Que era do planeta Vulcano, que era o Spock. Lembrou disso? Qual era a característica do Spock? Ele não tinha emoção, ele era só lógica. Lembra disso? O Spock era só lógica. E o Capitão Kirk era um ser humano. Ele era só coração, assim como você, assim como eu, assim como quem compra de você. Nós não vendemos para Vulcano, sabe por quê? Vulcano não existe, só existe ser humano. Não importa quem seja o seu cliente, ele vai ser um ser humano. E ele é só coração. O que manda no ser humano é a emoção.
Se ele deixar de ter emoção, o coração ele já deixou de ser um ser humano e passou a ficar com uma atitude desumana, não é assim que a gente fala? Então, se o ser humano ele é só coração, nós precisamos entender isso e falar com o coração. Por exemplo, lá na Star Trek, na Jornada nas Estrelas, quando havia a necessidade de resgatar apenas um tripulante, na cabeça do Spock, que era só razão, não fazia sentido arriscar uma nave de bilhões de dólares, toda uma tripulação, para salvar uma pessoa, um tripulante. Mas na cabeça do Capitão Kirk, não existia isso. Ele tinha que salvar aquela pessoa. Ele não podia abandonar aquela pessoa. Percebe? O coração falava mais alto. E essa era toda a graça, todo o enredo desse filme, dessa série, né, que depois virou uma série. Então hoje não é diferente. Hoje nós não temos Spock, nós temos Capitão Kirk. Então você precisa emocionalmente conversar com essas pessoas. Um exemplo bem claro sobre isso. Quando você vê uma propaganda sobre um empreendimento imobiliário, um apartamento novo, um condomínio, geralmente, como é que se vende esse tipo de negócio? Uma família feliz em frente à piscina. Não é verdade? Você procurar, você vai até achar características técnicas, burocráticas, falando sobre a segurança daquele empreendimento, daquela incorporadora, mas logo de início o que vai chamar a atenção é a família feliz na frente da piscina. Isso é emoção, não é razão. Entendeu? Outro exemplo, o que a Coca-Cola vende? Refrigerante? Não, refrigerante para a maior saúde. Coca-Cola vende a família reunida, a família feliz. Principalmente no Natal, eles exploram muito isso, aquele monte de caminhão de Coca-Cola vermelho, depois aquela mesa bonita, todo mundo alegre e uma Coca-Cola lá no meio. Então a Coca-Cola não vende refrigerante, ela vende emoção de família feliz. Como é que se vende cerveja? É um encontro de amigos, é todo mundo rindo, feliz no churrasco. Não é a cerveja em si, é o momento, é a ocasião. Isso que nós precisamos entender. Então, quando você vai vender o seu produto aqui na internet, aqui nas redes sociais, você não tem que vender o seu produto. Você tem que entender o que seu produto entrega a nível emocional, qual o problema que ele resolve. Quer ver um exemplo? Meu produto, quando eu vendo um produto chamado ChatGPT para 50+, eu não vendo conhecer inteligência artificial. Eu vendo você que tem 50 anos ou mais não ser deixado para trás. Eu vendo autoestima. É isso que eu preciso falar. Por quê? Porque eu sei que quem tem mais de 50 anos tem dificuldade de encontrar alguém para ensinar. Às vezes o cérebro não é mais o cérebro que nós tínhamos quando tínhamos 20. Nós precisamos de um aprendizado diferenciado. Então, se não tiver ninguém que te ensine, você vai ficar para trás. E isso é ruim. E aí você quer perguntar para alguém e ninguém te dá atenção. E você vai ficando com a autoestima lá embaixo. Então eu já sei desse problema. Então quando eu faço alguma propaganda, alguma comunicação, se eu quero me conectar, eu tenho que lembrar desse problema. Olha, ninguém tem paciência com você para te ensinar como usar a inteligência artificial. Eu posso te ajudar. Eu tenho um programa fácil. Aí o que eu tenho que dizer? Olha só, emocionalmente eu sei que a pessoa vai pensar assim: ah, mas a linguagem é tão difícil, técnica. Então eu tenho que dizer: a linguagem é simples, é fácil, e mesmo que você tenha mais de 50 anos, você consegue aprender. Talvez a pessoa pense: ah, mas tem que estudar muito. E aí eu tenho que dizer o quê? Olha, o meu curso você faz em 5 dias. São apenas 5 dias. E com meia hora por dia, em 5 dias você vai aprender. Entende? Por que eu tenho que falar isso? Porque emocionalmente a pessoa vai pensar assim: ah, deve ter que ficar estudando muito, eu não tenho tempo para isso. Percebe? Quer ver uma outra objeção que quem compra de mim tem? Emocionalmente eu preciso quebrar com isso? Aí eu não tenho dinheiro para aprender, para investir em educação. Eu tenho um curso gratuito. Qual o objetivo desse curso gratuito? O objetivo é que a pessoa não tenha essa objeção do dinheiro. Não é de graça, por que não? Então ela vai ter aquela degustação. Quando ela tiver essa degustação e a experiência dela for boa, ela pegar um curso gratuito e aprender alguma coisa, resolver um problema, concorda que a probabilidade dela comprar agora um curso de fato comigo, um curso pago, é muito maior? Olha só, vou te contar uma história minha, pessoal, né? Eu já vendi queijo. Eu ia na fazenda, comprava queijo, goiabada, linguiça, mel, produtos artesanais e vendia aqui no Rio de Janeiro, na cidade.
Como é que eu fazia para vender queijo? Eu fazia uma degustação. Por que eu fazia isso? Porque as pessoas precisavam provar para ver se o sabor estava equilibrado, se o sal estava equilibrado, se o queijo era bom, se era gostoso. Depois que ela provava, ela comprava. O meu curso não é diferente. A pessoa tem que provar a maneira que eu ensino. A pessoa tem que provar se eu ensino de verdade, se ela vai ter realmente o seu problema resolvido. Depois que ela provou e viu que isso funciona, aí sim ela pode comprar alguma coisa. Então você tem que conhecer essas características emocionais de quem compra de você, porque só assim você vai conseguir que em 3 segundos que a pessoa está assim na rede social, ela pare e te dê atenção, ok? Como você vai descobrir tudo isso? Usando a inteligência artificial. Então vamos recapitular aqui. Primeiro passo, você precisa treinar o chat GPT. Você tem que dizer para ele o que você é, o que você faz, o que você vende, para quem você vende, por quanto você vende, qual o seu posicionamento, se você vende para pessoas classe A, classe B, classe C. Você vai falar tudo para o chat GPT, que é a inteligência artificial que eu recomendo que você use. E aí depois você vai fazer o quê? Você vai pedir para ele te ajudar a entender quais são as características emocionais de quem compra de você. Percebe a diferença? A sua comunicação vai ser uma comunicação direta. Por quê? A maneira que se vende para uma pessoa de 50 anos é a mesma maneira que se vende para um adolescente de 15? Não, né? A linguagem é totalmente diferente. A maneira que se vende para um homem é igual à maneira que se vende para uma mulher? Não. A linguagem é totalmente diferente. Então você tem que entender qual a linguagem que se conecta com o seu cliente, para que você de fato possa falar algo que ele entenda, que ele se sinta representado e pense, opa, isso aqui me interessa. E você tem 2, 3 segundos no máximo para passar essa informação, senão a pessoa vai embora. Então estamos falando de conhecer características emocionais para prender a atenção das pessoas em 2, 3 segundos. Aí você conseguiu prender a atenção. Volta aqui comigo. Você colocou um anúncio, um post na rede social, você fez o trabalho de casa, você foi lá na inteligência artificial, você treinou a inteligência artificial e agora ela já consegue te ajudar. E aí você fez um anúncio, você fez um post e a pessoa olhou, pá, isso me interessa. O que ela vai fazer logo depois? Fala para mim. Ela vai olhar o seu Instagram, ela vai olhar o seu TikTok, ela vai olhar o conteúdo que você tem lá. E quando ela chegar lá, o que ela tem que encontrar? A mesma coisa que chamou ela até ali. Se ela viu, por exemplo, o meu produto, que eu vendo inteligência artificial para quem tem mais de 50 anos. Eu ensino inteligência artificial para quem tem mais de 50 anos. Aí ela viu um anúncio meu, achou interessante. Ela chega no meu Instagram, tem um monte de coisa que não tem nada a ver. O que ela vai fazer? Ela não vai me seguir e ela vai embora. Mas se ela vê um anúncio meu, dizendo que eu ensino sobre o chat GPT para ela, mesmo que ela tenha mais de 50 anos, e ela chega lá no meu perfil do Instagram, e ela vê uma pessoa de mais de 50 anos falando assim, olha, eu fiz o curso do Milton e eu aprendi. E ela vê eu novamente falando sobre por que mesmo depois de 50 anos você aprende, por que isso é bom, quais são os benefícios. Concorda que ela vai me seguir? Por quê? Porque o que chamou a atenção dela até o meu perfil foi equivalente, foi igual àquilo que ela encontrou lá no meu perfil. Como que você vai saber se o seu perfil ele está dessa maneira alinhado com a sua comunicação? Usando a inteligência artificial. Eu tenho um GPT e para os meus alunos eu dou de graça esse GPT, que é um agente treinado. O que ele faz? Ele faz uma avaliação do seu perfil no Instagram. Ele faz uma análise completa. Você tira alguns prints do seu perfil e você coloca lá nesse agente especializado. É um GPT especializado. Ele é treinado, eu treinei ele com o algoritmo do Instagram, com o algoritmo do TikTok, com o algoritmo das redes sociais. E ele vai dizer, olha, a sua bio tá boa, tá ruim, melhora isso. A sua foto de perfil tá boa, tá ruim, melhora isso. Os seus destaques estão bons, estão ruins. O seu feed tá falando muito disso, tá faltando aquilo. Ele vai te dar o passo a passo. E aí, se depois disso você quiser, ele pode montar um calendário de conteúdo, uma linha editorial. Percebe como que a inteligência artificial faz toda a diferença? Desde lá do início. Você primeiro faz o quê? Primeiro você treina a inteligência artificial, depois você faz um mapa da sua persona para entender emocionalmente quem é que compra de você, quais são as dores, medos, desejos, objeções.
Depois você vai pedir para que ela te ajude a criar conteúdos que em 2, 3 segundos prendam a atenção, consigam se conectar de fato com quem compra de você. E aí depois você vai arrumar o seu feed. Se você fizer isso, olha para mim, se você fizer isso, você vai conseguir vender. Por que você não conseguiria? Fala para mim. Você é diferente? Ao contrário, né? Todo mundo consegue e você não consegue? Tira isso da cabeça, isso não existe. Quando a gente não consegue vender na rede social, sabe por quê? Porque ainda não temos a habilidade desenvolvida para isso. A gente ainda não aprendeu como funciona o jogo. Imagina que você bota alguém para jogar bola que nunca jogou bola. Ela vai ficar perdida, concorda? Ela vai até ter boa vontade, mas ela não sabe como são as regras do jogo. O algoritmo muda muito. Você precisa entender as regras do jogo. Lembrando, rede social não é marketplace. Isso é a primeira coisa que você precisa entender, ok? Se você entender essas regras do jogo, você vai conseguir vender nas redes sociais. Por isso que eu gosto de dizer que a inteligência artificial te ajuda a vender, te ajuda a ser mais produtivo, bota dinheiro no seu bolso e te dá qualidade de vida. Você sai de ficar fazendo parte mecânica, deixa que ela faça isso para você e você vai para a parte estratégica. Você vai conseguir que a rede social seja realmente uma fonte de renda para você e não uma fonte de trabalho. Porque a grande maioria, sabe o que acontece? Vamos falar a verdade? Posta, gasta tempo, alguns gastam até dinheiro com tráfego e não tem resultado. Só tem trabalho com a rede social. Você pode até às vezes fazer um monte de post, o seu perfil, o seu feed ser bonitinho, mas se não vende, serve para quê, gente? Não serve para nada, a não ser que você tenha um perfil pessoal, familiar, e seu objetivo seja a conexão pessoal. Mas se você tem um produto, um serviço e quer vender, quer divulgar na rede social, você precisa de resultado. Você quer ter mais resultados? Então entenda, a rede social não é um marketplace. Entenda, a inteligência artificial vai te ajudar a encontrar as características emocionais que vão conectar você e o seu cliente ideal. A partir disso, o que você precisa? Você precisa de tráfego pago. Como fazer campanhas de tráfego pago? Quanto investir? A inteligência artificial vai te ajudar. Eu tenho também um GPT, um agente treinado que te ajuda com o tráfego pago. Você conta para ele quanto que você pode investir por dia e ele vai te dizer, olha, então você faz assim. Você faz uma campanha dessa maneira, você vai lá no gerenciador de anúncios, você faz no botão impulsionar, você explica qual a tua situação financeira e ele vai te ajudar. Se você disser assim, eu não tenho dinheiro para tráfego, ele vai criar uma estratégia para você, no orgânico, para que você consiga se capitalizar e depois ir para o tráfego. Sabe por quê? O orgânico, você não gasta dinheiro, mas você gasta seu tempo. E o tempo, às vezes, é mais caro do que o dinheiro. O tempo não volta. Se você perder R$1.000 hoje, você pode ganhar ou até encontrar esses R$1.000 que você perdeu. Mas se você perder um dia, um mês, um ano, atolado nas suas tarefas, esse dia, esse mês ou esse ano não volta nunca mais. Para e pensa assim. Se você tivesse aprendido há um ano atrás, pensa nisso, a usar a inteligência artificial para melhorar suas vendas, onde você estaria hoje? Percebe como que é caro usar o tráfego orgânico? Você paga com o seu tempo, que você usa, e você paga porque você demora mais tempo para ter resultado. Então você precisa do tráfego pago. Mas se você não tem dinheiro, eu entendo isso. Eu já tive situações que eu não tinha dinheiro para pagar um McLanche feliz para um filho no shopping. É triste, mas atire a primeira pedra quem nunca esteve dura. Eu já tive. E o que eu fazia então? Eu dava meu jeito. Hoje você tem a inteligência artificial que pode traçar uma estratégia personalizada para você. Mas, voltando aqui ao início da nossa conversa, se você quer que a inteligência artificial trace uma estratégia personalizada para você, o que você precisa? Personalizar a inteligência artificial. Dizer para ela, você tem que dar contexto. A inteligência artificial só vai funcionar se você der contexto, se você der informação. Se ela não tiver contexto, se ela não tiver informação, ela vai te dar respostas genéricas. E genérico não funciona. Por isso que a maioria não tem resultado. Porque recebe respostas genéricas. Para pensar. Você foi lá na rede social, você foi lá na OpenAI, você foi na internet, baixou o ChatGPT, baixou o Grok, baixou o DeepSeek, qualquer inteligência artificial. E aí você começa a usar.
não treinou, não deu suas informações. Você que vende, por exemplo, você que é nutricionista, fez isso. No mesmo momento, lá em outra cidade, uma pessoa que tem uma loja que vende pizza, fez a mesma coisa. Uma outra pessoa em outra cidade tem uma academia, fez a mesma coisa. A mesma inteligência artificial vai estar servindo a todo mundo. E como que pode? Olha só, para e pensa, como que pode uma inteligência artificial que ajuda o vendedor de pizza saber do seu negócio? Como que pode uma inteligência artificial que ajuda um advogado saber do seu negócio? Entende? Ela sabe de tudo, mas não sabe de nada. Ela não é específica em nada. E você precisa de especificidade, palavra complicada, mas fácil quando você usa a inteligência artificial. Por quê? Porque ela vai ser focada no seu negócio. Aí sim você consegue ter resultados. Resumo da ópera para a gente terminar essa aula aqui. Se você deseja ganhar tempo, dinheiro, produtividade, se você deseja vender nas redes sociais, você precisa usar a inteligência artificial. Se você não usa ela de fato, mas não é só saber que o ChatGPT existe e pedir para fazer figurinha e pedir para escrever alguma coisa, não. É usar ele para realmente trazer resultado. Se você não fizer isso, o seu negócio não vai estar subindo, mas o do seu concorrente vai. O seu ou vai estar estacionado ou vai estar descendo. E estacionado é um pulo, um passo para começar a descer. Não existe estacionar no mundo de hoje. Ou você sobe ou você desce. Aonde você quer estar? Com certeza subindo, não é verdade? Esse é o nosso objetivo. Por isso você precisa usar a inteligência artificial. Mas precisa investir? Precisa pagar por um plano? Precisa pagar pela inteligência artificial? Minha recomendação: se você está começando, começa de graça. Não precisa investir. Vê se faz sentido para você pagar primeiro, porque muita coisa você consegue fazer com a inteligência artificial gratuita. Existem funcionalidades que você vai precisar pagar? Existem. Mas para começar, se você está duro, não tem dinheiro, começa com a gratuita. Depois sim, num próximo passo, você investe. Porque não é despesa. Não pense que o custo de uma ferramenta é despesa. Até uma carrocinha de pipoca ali na esquina envolve investimento. Então, uma ferramenta, depois que você testou, depois que você viu que faz sentido para você, não é custo, não é despesa, é investimento. E você precisa pensar como o quê? Como um empreendedor, como uma empreendedora, como uma pessoa de negócios. E não como alguém que está fazendo um bico e que vou gastar dinheiro, não, isso é ruim. Não, não é ruim. Você vai gastar dinheiro, mas você vai investir esse dinheiro, vai retornar muito mais. Se você não investir, você não vai ter retorno. Se você não tiver retorno, você vai desistir. E você vai voltar para onde? Para realizar o sonho do seu patrão? Para a CLT? Isso é a realidade antiga. Na época do meu pai não existia outra opção. Ou você era empresário de uma grande empresa, ou você era funcionário. Hoje não existe isso. Existe o meio termo. Você pode ser um microempreendedor, você pode ser um MEI, você pode ser um empreendedor pequeno, trabalhando na sua casa e ter liberdade financeira. Perfeito? Mas para isso você precisa ser inteligente. Saber para quem você vende, qual problema você resolve, quais são as dores, medos, desejos dessas pessoas, para que você consiga se conectar com elas. Se conectou com elas, elas entenderam o que você faz, o que você vende, que problema você resolve, aí sim, elas vão confiar em você e vão comprar. Eu espero que você tenha entendido aqui como que funciona as vendas nas redes sociais. E lembre-se, não é marketplace, é rede social. Se você deseja ganhar tempo, dinheiro e produtividade usando a inteligência artificial, esse é o básico, esse é o caminho para você começar.